Muito bem, pessoal. Eu vou propor então nós iniciarmos ah, nessa sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025. Nós estamos tendo aqui o privilégio de iniciar as atividades do segundo semestre do Lapsus, com a presença do professor Oswaldo Jacóia Júnior, que a rigor dispensa apresentações, é um dos nomes mais importantes da filosofia brasileira. Ninguém concebe discutir temas como Nietzsche sem passar pela obra do professor Jacóia. E eu queria então, já de antemão, agradecer muito, Jacóia, a sua generosidade, a sua presença e também esse privilégio da gente poder ter esse momento de escutá-lo num tema que para nós é muito importante e de debater com você algumas ideias fundamentais. Para aqueles que estão pela primeira vez aqui, eu queria só lembrar que isso aqui é uma atividade do Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade, do Departamento de Psiquiatria da Unicamp. Nós trabalhamos com a questão da psicopatologia, tentando redefinir a psicopatologia a partir não mais de uma descrição de uma suposta doença mental, do transtorno mental, mas daquilo que constitui impasse ou inviabilidade para o sujeito de poder existir de uma maneira em conformidade com uma posição de desejo singular no laço social. Então, uma redescrição da psicopatologia. E esse ano nós nos demos como tema outras curas, ou seja, nós questionarmos a noção de patologia e de tratamento quando a gente modifica o ambiente epistemológico e a cosmovisão a partir da qual essa patologia e o próprio noção do que é tratar se modifica, se transforma segundo essa cosmovisão, segundo essa maneira de conceber o mundo, essa epistemologia. Nós que estamos no departamento de psiquiatria, né, que partimos de um debate todo o tempo com o campo da ciência, né, uma ciência que na sua via hegemônica, ela se ancora nessa visão epistemológica, filosófica, altamente eurocêntrica, no sentido de concebe, né, que a ciência ela se organiza em torno de uma única razão, de uma única noção do que seria, não é, o o universalidade, objetividade, e o nosso desafio é de repensar essas questões, deslocando esses eixos. Então, nosso trabalho fundamental esse ano está sendo com retomar, né, perspectivas afro-brasileiras, ameríndias e, com isso, a questão do perspectivismo, principalmente agora no segundo semestre, é muito importante para nós. E conversando com o Alan, né, a quem a gente deve esse contato com o professor Jacóia, né, porque Alan já acompanha há bastante tempo os seminários do professor Jacóia, ele que nos falou muito entusiasticamente do seu livro que tinha acabado de sair, né, que é o tema do nosso debate de hoje, perspectivismo e interculturalidade, né. Hã, e a partir desse diálogo com o Alan, a gente achou que seria muito importante, muito pertinente convidar você, Oswaldo, para essa nossa discussão nesse contexto que eu estou traçando nas grandes linhas aqui. Eu gostaria de lembrar também, já que foi solicitado uma bibliografia, eu vou me permitir, Oswaldo, sugerir um livro que você organizou recentemente, que me parece extremamente importante para nós. S Certamente você deve ter outros, mas esse aqui eu acho que seria uma excelente porta de entrada para todos, né. É o Sala de Espelhos, Nietzsche e Perspectivismo, que você é um dos organizadores do livro. Tem um artigo que é um artigo muito interessante, muito importante, porque justamente contextualiza a importância do perspectivismo no Nietzsche, mas também tem outros autores que tratam de outras questões muito importantes para nós. Perspectivismo do Nietzsche em relação com o perspectivismo ameríndio do Viveiro de Castro, né. Tem um que eu acho que é extremamente desafiador, importante, sobre a questão da filosofia vegetal.
não é? Se é para radicalizar com a mudança de perspectivas, então as últimas consequências mesmo, acho que para nós é extremamente importante, então me permito, sugerir esse livro. Eu não vou mais me alongar, eu queria então, mais uma vez, te agradecer muito em nome de todos aqui, Oswaldo, e eu te passo a palavra. Bem, muito obrigado. Um bom dia a todas e todos. Apenas complementando um pouquinho, eu agradeço, Mário Eduardo, pela indicação desse livro, Sala de Espelhos, que é uma parceria feita entre o meu colega Antônio Edmilson Pascoal, Gelson Oliveira e eu mesmo, mais alguns membros do nosso seminário de filosofia. É, nós fizemos isso justamente para circunscrever um pouco esse âmbito do perspectivismo em Nietzsche, e é uma publicação da editora Cotter, de Curitiba, e acho que de fato nos dá um bom um panorama do nosso trabalho a esse respeito. Eu agradeço a você por isso. Queria inicialmente agradecer a presença de cada uma e de cada um de vocês aqui, que é para mim um honroso privilégio. Agradecer o convite amável e muito generoso do Mário Eduardo, e também a mediação inestimável do meu querido amigo Alan Mayer, né? Eu vou passar então a leitura de um texto que eu preparei especialmente para esse nosso encontro aqui, que procura reunir as, digamos, linhas gerais desse meu livro, que se chama Perspectivismo e Interculturalidade, publicado pela editora N-1, sob os auspícios e a insistência do meu querido amigo Peter Paul Pelbart. Então, eu vou passar a leitura desse texto, espero que não seja muito cansativo. Em atendimento ao honroso convite do Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade da Unicamp, julguei conveniente, nesta oportunidade, estabelecer uma relação entre a temática de meu livro, Perspectivismo e Interculturalidade, e alguns dos interesses principais do Lapsus, relativamente à diversidade de cosmovisões, epistemologias e formas de pensamento. A ideia nuclear do mencionado livro é que a crítica por Nietzsche do dogmatismo metafísico, no campo da filosofia, da moral, da religião, da política, implica e se desdobra numa crítica da modernidade cultural e culmina na abertura de um horizonte de interculturalidade para a filosofia. É neste horizonte que se insere o perspectivismo, como peça fundamental da reconstituição histórico-genealógica por Nietzsche da escalada do niilismo europeu. Para Nietzsche, neste processo, a racionalidade lógica, tipicamente euro-etnocêntrica, é levada a fazer a experiência dos seus próprios limites, sendo então compelida a revisar os seus conceitos basilares. Com a genealogia nietzschiana, consuma-se nesse processo a perempção da crença nas categorias da razão, sobretudo nos conceitos tradicionais de objetividade, necessidade e universalidade do conhecimento. Perempção esta que é o resultado de um movimento catastrófico produzido como derradeira consequência da lógica dos próprios valores nucleados nesses conceitos. A insubsistência dos referenciais epistêmicos e normativos que ao longo de milênios nos serviram de base de sustentação e diretrizes de orientação para o pensamento e a praxis, suscita um doloroso sentimento de vazio, bem como a desconfiança na noção tradicional de universalidade enquanto valor lógico e ético vinculante. Ao sustentar o necessário reconhecimento
do caráter situacional e perspectivístico de toda a teoria, Nietzsche se reconhece como herdeiro de uma tradição, a tradição europeia, ao mesmo tempo em que radicaliza a crítica das pretensões fundacionistas desta mesma tradição, sobretudo as pretensões da racionalidade lógica nela hegemônica. Advém daí a necessidade de problematizar as condições mediante as quais podem nos ser dados o que entendemos por objeto e sentido da realidade, a saber, problematizar o acesso cognitivo e prático de uma subjetividade transcendental ao que lhe é dado como o mundo, a saber, a assim chamada unidade da experiência. A genealogia de Nietzsche traz à luz, então, a historicidade do universal, para me valer aqui de uma expressão de Michel Foucault. E com ela, traz à luz também a historicidade da racionalidade euroetnocêntrica, ainda que esta tenha logrado êxito em se institucionalizar como a ratio tout court, ou enquanto tal. Segue-se daí que esta ratio, assim como os valores, conceitos e princípios lógicos, éticos e jurídico-políticos, pretensamente portadores de validade universal, passam a ser considerados como uma perspectiva ao lado da qual outras perspectivas se legitimam como historicamente existentes ou possíveis. De modo que o perspectivismo de Nietzsche contém, então, um produtivo paradoxo: a tomada de consciência do caráter perspectivístico de toda a teoria, isto é, de toda a perspectiva, e com isto a descoberta de sua irresgatável finitude. Pois o conceito de perspectivismo se vincula estreitamente na filosofia de Nietzsche com o conceito hermenêutico de interpretação, na medida em que perspectiva denota um campo de visão que é descerrado entre um ponto de vista e um horizonte de compreensão. Trata-se, portanto, de um conceito de natureza essencialmente hermenêutica, pois é no espaço aberto por uma perspectiva ou por perspectivas que se apresentam possibilidades de sentido, de significação, de sistemas simbólicos e de campos de experiências para a criação de condições de possibilidade para o acontecer humano na história, isto é, para diferentes configurações de mundos da vida. Portanto, o conceito de interpretação é o correspondente necessário do perspectivismo. Portanto, a interpretação é essencial a toda perspectiva, pela qual a infinita multiplicidade do que vem à luz no horizonte do mundo requisita a palavra para o desvelamento de seu ser e enunciação de seu sentido através da linguagem. Como interpretante, pois ver é sempre necessariamente ver algo, o ver perspectivístico exige a criação de um novo conceito para a objetividade, assim como a criação de um novo conceito para a identidade, para o qual é necessário um exercício filosófico de estranhamento de si, de extroversão, para a recuperação de uma autêntica ipseidade, o retorno a si pela mediação e reconhecimento da perspectiva do outro, enquanto perspectiva interpretante, que ao mesmo tempo revela a natureza essencialmente perspectivística de minha própria interpretação. A esse respeito, escreve Werner Steinmeier, aspas, que tudo se compreenda numa perspectiva é algo que só podemos constatar a partir de uma outra perspectiva que, por sua vez, só podemos perceber a partir da nossa própria perspectiva. E a interpretação sempre pressupõe que algo é interpretado e que não pode ser conhecido fora desta perspectiva. Fim de citação. Assim,
Num primeiro sentido, a descoberta do caráter perspectivístico de toda a interpretação é o acontecimento que se daria com Nietzsche no âmbito da Europa. Mas numa segunda camada de sentido, o sintagma Europa não designa uma mera localização espacial, um território geopolítico, mas, nos marcos do diagnóstico de Nietzsche, Europa é, sobretudo, o nome de um espaço cultural, de uma potência que forja uma cultura e compreende, nesta acepção alargada, também todas as sociedades que se formaram e desenvolveram sob a influência dos valores civilizacionais da Europa. Neste segundo sentido, Europa compreende, então, o que nós denominamos de Ocidente, mas sem deixar de irradiar também os seus efeitos culturais para outras latitudes e longitudes do planeta. Nos termos do perspectivismo de Nietzsche, Europa nomeia, então, uma macroperspectiva, a partir e no interior da qual descerra-se para este filósofo o imenso panorama de uma multiplicidade das perspectivas distribuídas no espaço e no tempo histórico. E é justamente esta profusão de perspectivas, irredutíveis à unidade totalizadora de uma metaperspectiva, que faz da Europa a Europa Ocidente. Por um lado, este panorama que acabo de traçar advém de uma crise interna da própria filosofia e do seu conceito. Crise que exige, então, a abertura e a confrontação com outras filosofias e outros mundos, a partir da descoberta com Nietzsche da condição perspectivista de todo o conhecimento e de toda ação, inclusive e sobretudo da descoberta da Europa como nome de uma macroperspectiva. Por outro lado, além desta crise interna, a crise decorre também de razões extrafilosóficas. A meu ver, aquelas que advêm da hegemonia planetária da racionalidade técnico-científica ocidental europeia, com seus estándares de verdade, validade, universalidade e funcionalidade, que acabaram por colonizar todas as regiões da Terra e unificá-las pelos mecanismos do mercado e da tecnologia de produção e consumo. Daí resulta, então, a possibilidade e a necessidade de uma filosofia da interculturalidade, com a qual o pensamento filosófico contemporâneo é convocado a abrir-se para novas possibilidades de realização para a exigência de universalidade, exigência que é congênita à racionalidade ocidental europeia, ao seu compromisso originário com a verdade e a objetividade do conhecimento. Neste contexto, a diversidade passa a constituir um elemento que induz e fomenta a recíproca fecundação das respectivas condições filosóficas de fundo. Nesta troca e confrontação, cada mundo cultural pode aparecer, então, precisamente enquanto âmbito simbólico e existencial, no qual emergem, na linha da história, as múltiplas, diferentes e cambiantes configurações a que nós damos o nome de mundos da vida, com as suas formas próprias de organização, com as suas virtualidades de transformação e de desenvolvimento. O mundo compreendido, então, nesse sentido, como oikos, ou seja, o habitar humano na Terra. E por isso mesmo também como um logos, em sentido ampliado, como um espaço apofântico do verbo, da fala, da linguagem, do pensamento, do acontecer humano, também em sua dimensão, não só psicológica, mas ética e política. Em perspectiva intercultural, tenho me dedicado ao longo de algumas décadas ao diálogo filosófico com a tradição espiritual do Oriente, em particular com o Zen budismo da escola de Kyoto, um diálogo feito a partir de Nietzsche, Heidegger e Schopenhauer.
Alguns livros a esse respeito foram publicados ao longo dos anos e são fruto de um produtivo esforço levado a efeito por um grupo de estudos coordenado, até a sua morte recente, pelo meu querido amigo e colega Marcus Lutz Müller, na Unicamp. É no mesmo horizonte de interculturalidade que procuro aproximar nesse meu livro, em fecundo diálogo, o perspectivismo e a crítica nietzschiana do dogmatismo, da antropologia e da história de formação da sociedade e da cultura brasileira. Este é o propósito do capítulo de meu livro dedicado a Nietzsche e a antropologia de Darcy Ribeiro. Em seus estudos antropológico-culturais, dedicados ao surgimento da cultura brasileira, Darcy Ribeiro sustenta que as múltiplas forças diferenciadoras teriam produzido uma formação análoga no Brasil a um arquipélago cultural. Forças de homogeneização e integração, caso esse arquipélago teria sido produzido caso forças de homogeneização e integração não tivessem a todo tempo produzido uma contratuação no sentido da integração que reúne as diferentes matrizes e as suas variações no interior de um molde fundamental. Este contramovimento integrador e homogeneizador foi um dos principais fatores que contribuíram, segundo Darcy Ribeiro, para a organização da sociedade nascente no Brasil, segundo o modelo de um apêndice colonial, de um enquadramento cultural lusófono. De acordo com isso, a formação da sociedade e da cultura brasileira poderia ser designada como um caos de formas e conceitos estrangeiros, como um campo de combate de elementos provenientes do exterior, um campo minado por tendências que podem torná-lo apropriado para a formação de um mero agregado, desprovido de um verdadeiro e autêntico núcleo a que poderíamos chamar de um si próprio, de um si mesmo. É aqui que tem lugar, para mim, uma produtiva aproximação com Nietzsche, aquela que se apresenta a partir da ideia de organização do caos. Para Nietzsche, os gregos foram um modelo de cultura justamente porque souberam organizar o caos. Durante muito tempo, a formação, a Bildung dos gregos era, escreve Nietzsche, aspas, um caos de formas e conceitos estrangeiros, semíticos, babilônicos, lídios, egípcios, e sua religião era uma verdadeira guerra dos deuses de todo o Oriente. Mais ou menos analogamente, como hoje, a formação, a Bildung alemã e sua religião é um caos em si mesmo, conflitante, de todo estrangeiro, de todo o tempo primordial. E, apesar disso, a cultura helênica não se tornou nenhum agregado, graças àquela sentença apolínea, conhece-te a ti mesmo. Fim de citação. Os gregos aprenderam passo a passo, então, segundo Nietzsche, a organizar o caos, no movimento de voltar-se reflexivamente sobre si mesmos. Penso que também nós poderíamos interpretar e aplicar a nós mesmos, portanto, reflexivamente, no sentido de Nietzsche, o fator de coordenação que herdamos das instituições socioculturais da Europa e, de acordo com a sentença délfica nietzschiana, tentar estabelecer com segurança aquilo que nós somos. Tarefa difícil, porque o Brasil não é, mas está precisamente em devir, constantemente a ponto de se tornar um país. A cultura brasileira abriga em si um caos de formas que se combatem, mas que também interagem e se cruzam, formando jogos complexos de oposição e alianças. Compreende-se, então, como para nós, a busca por identidade se apresenta como destino. Mas este não é um fardo especificamente brasileiro, pois, para dizê-lo com Darcy Ribeiro, toda cultura e toda civilização do passado ou do presente é também a busca por identidade, por autêntica identidade. E um caminho, para tanto, pode ser aberto pela reconstituição das virtualidades presentes
aspas, nas forças de engendramento e constituição dos modos de ser e das formas culturais, aí incluindo os acasos felizes e infelizes aos quais estamos sempre expostos em tais buscas. Fim de citação. No caso da cultura brasileira, para manter vivo e fecundo o seu próprio solo histórico, nós brasileiros teríamos de amanhá-lo e fazê-lo cuidadosamente, cultivá-lo, ao invés de desertificá-lo e exauri-lo para deixá-lo morrer por aridez. Nesta tarefa, seria indispensável prestar ouvidos à interpelação feita por Nietzsche, aspas, eu vos digo, a gente tem de ter ainda um caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela bailarina. Eu vos digo, vós ainda tendes um caos dentro de vós. Fim de citação. Este é o sentido da organização do caos que me aproxima neste livro do pensamento de Darcy Ribeiro. Em análogo sentido, vão as considerações a respeito do livro A Queda do Céu, este prodigioso acontecimento editorial e filosófico de autoria de Bruce Albert e de Davi Kopenawa. Desse mesmo espírito deriva a tentativa de aproximação entre Nietzsche e a etnologia de Eduardo Viveiros de Castro, a partir de seu conceito de perspectivismo ameríndio, que introduzo aqui a partir de uma insólita referência a Nietzsche feita por Eduardo Viveiros de Castro, vinculando o filósofo à estética antropofágica de Oswald de Andrade. Esta, ou seja, a estética antropofágica de Oswald de Andrade, uma das tentativas mais fecundas de reflexão sobre a história de formação da cultura brasileira. Nessa referência de Viveiros de Castro, Nietzsche é mobilizado justamente para fulminar o logocentrismo dominante na tradição ocidental. Aspas. Nietzsche é o gênio tutelar da antropofagia oswaldiana. O pensador que mostrou que logos é uma espécie degenerada do gênero phagos, falar ou comer, a questão de Alice. O espírito que não pode conceber o espírito sem o corpo, espírito, estômago. A genealogia da moral funda a equação antropologia-antropofagia, antropofagologia, única forma de escapar do antropologocentrismo cristão europeu modernista. Nietzsche contra Freud, contra Marx, fulminados os dois magistralmente por Oswald como meras contrafaces, respectivamente, do cristianismo e do capitalismo. O que não os faz deixar de terem os seus usos para Oswald, desde que despidos por Nietzsche e pelos Tupinambá. Assim como Deleuze falava em imaginar-se um Hegel filosoficamente barbudo, Oswald imagina um Nietzsche antropofagicamente nu de cocar e tacape, devorando alegremente um inimigo sagrado, isto é, o inimigo como positividade transcendental, não como mera facticidade negativa a serviço da afirmação de uma identidade, mas um não eu que me serve para definir-me como um eu. Fim de citação. Em livros como A Inconstância da Alma Selvagem ou Metafísicas Canibais, Eduardo Viveiros de Castro ilustra a possibilidade de um perspectivismo ameríndio da Amazônia brasileira, firmando-se como instanciação extremamente relevante no campo teórico e ético-político de um cruzamento de perspectivas que torna possível uma compreensão ampliada, tanto de si mesmo quanto do outro, numa troca permanente entre a visada antropológica e a reflexão filosófica. O repertório analítico e a originalidade da linguagem de Viveiros de Castro inserem-se, a meu ver, no horizonte aberto pela interculturalidade do perspectivismo nietzschiano, ao romper com automatismos intelectuais e com o monolinguismo predominantes ao longo de nossa tradição filosófica, científica, euro-etnocêntrica. E aqui, em referência a um dos pontos de interesse do Lapsus, eu me refiro
à crítica do sujeito em Viveiros de Castro e em Nietzsche. A primeira disrupção epocal do dogmatismo em ciência, como em filosofia, no pensamento de Nietzsche, afeta a noção de sujeito, cuja rigidez se dissolve para o filósofo na gramática da linguagem, nas malhas da sintaxe, no pragmatismo acoplado ao modo peculiar de funcionamento das diferentes funções e matrizes gramaticais. Escreve ele, aspas, a admirável semelhança de família de todo filosofar indiano, grego e alemão explica-se de modo suficientemente simples. Precisamente onde há parentesco linguístico, é de todo inevitável que, graças à comum filosofia da gramática, quero dizer, graças ao domínio e direção inconsciente das mesmas funções gramaticais, tudo esteja predisposto para um desenvolvimento e sequência semelhante dos sistemas filosóficos, assim como o caminho aparece como que impedido para certas outras possibilidades de interpretação do mundo. Filósofos do âmbito linguístico uralo-altaico, no qual a noção de sujeito é a pior desenvolvida, com a maior verossimilhança, olharão para o mundo, entre aspas, de maneira diversa e se acharão em trilhas diferentes das dos indo-germanos ou muçulmanos. Fim de citação. De acordo com o texto, o mundo, entre aspas, resolve-se então em perspectivas. O âmbito do mundo é o espaço e o horizonte histórico das experiências fundamentais, das quais resulta a criação de possibilidades para a existência humana, sempre situadas no interior de diferentes contextos e modos de condicionamento histórico-linguísticos e espaço-temporais. Em termos nietzschianos, a filosofia, tal como a conhecemos ao longo da história ocidental e europeia, é um tipo de conhecimento que preencheu sempre um certo horizonte básico de possibilidades teóricas e práticas de conformidade com um esquema fundamental de filosofias possíveis. As metáforas são aqui provocações intensamente significativas. O pensamento filosófico é aproximado do campo da história natural, da fauna, do espaço e do tempo de uma determinada região da Terra, e o curso de seu desenvolvimento é comparado com a mecânica celeste com a órbita planetária. No mesmo sentido, o esquema fundamental de filosofias possíveis é remetido a um encanto invisível de uma espécie de sortilégio que é tanto feitiço quanto coerção, inconscientemente exercida por uma inata e sistemática afinidade. Esta, por sua vez, é devida ao parentesco de família entre seus conceitos, parentesco radicado em funções lógico-gramaticais de uma determinada matriz linguística. Já, de acordo com Viveiros de Castro, existe na etnografia indígena uma visão de mundo segundo a qual o modo como os seres humanos veem, percebem ou perspectivam o mundo, isto é, os animais e as outras subjetividades que habitam o cosmos, os vegetais, os espíritos e os mortos, é diferente do modo como os humanos percebem a si mesmos. Humanos se concebem e percebem como sujeitos, ocupando, portanto, um ponto de vista a partir do qual o objeto, a objetividade do mundo em geral, é vista de conformidade com o esquema mental da caça, isto é vista como a caça do animal de presa, o alimento focado a partir da ótica do sujeito caçador. O esquema categorial e os valores que estruturam esse ponto de vista são, portanto, a caça, a pesca, a cozinha, as bebidas, a nutrição, as parcerias sexuais permitidas, as práticas e estratégias de guerra, os rituais de iniciação, o xamanismo, enfim, e como horizonte geral, o canibalismo. Neste contexto do perspectivismo ameríndio, ser sujeito, ser pessoa, é um processo. E é um processo que envolve necessariamente intencionalidade e agência. Não, porém, substância. Aliás, nenhuma substância.
Ser pessoa, ser sujeito, significa tanto quanto ter alma. E este ter alma constitui-se como ser capaz de assumir um ponto de vista, de modo que as subjetividades ameríndias, sejam elas humanas ou aquela dos mortos, dos animais, dos espíritos e, de modo especial, dos xamãs, que são os únicos capazes de transitar pelas perspectivas interespecíficas, são perspectivas não tributárias de nenhuma psicologia substancialista, mas pertencem essencialmente a uma semiótica, compondo uma pragmática do signo acompanhada de sua interpretação. A pessoa, humana ou não humana, não se define em termos substantivos, mas pronominais, ou seja, em termos de pronomes. Função pronominal entendida como um signo da instância de enunciação, como um marcador não identificado com o nome próprio, cujo estatuto gramatical consiste em ser expressão pronominal do tipo agente. Agente, né? Agente como sinônimo de nós, que transita do substantivo para o perspectivístico. Esta postura epistemológica serve de base não para uma teoria multiculturalista, uma forma de relativismo que associa as diferentes perspectivas a diferentes formações histórico-culturais, mas para um multinaturalismo cultural. Os animais e todos os entes dotados de intencionalidade e agência não são sujeitos porque seriam seres humanos camuflados. Justamente o contrário é aqui o caso. Animais e não humanos são também humanos porque são potencialmente sujeitos, isto é, porque são capazes de assumir um ponto de vista perspectivo. Assim, o que varia é o que eles veem, a saber, o mundo, entre aspas. O que significa, escreve Viveiros de Castro, que a cultura é a natureza do sujeito. Ela é a forma pela qual todo agente experimenta a sua própria natureza. Fim de citação. Em outras palavras, para Viveiros de Castro, a condição comum aos humanos e aos animais é recoberta por aquilo que tradicionalmente se perfila do lado da cultura e do espírito, a saber, a humanidade e a subjetividade. E aqui toco um outro ponto de interesse, creio eu, do Lapsus, a saber, o corpo como ponto de ancoragem das perspectivas e, portanto, como ponto de ancoragem da subjetividade. O perspectivismo das cosmologias ameríndias estudadas por Viveiros de Castro não pode ser confundido, então, de modo algum com o relativismo epistemológico-cultural, do mesmo modo como não pode sê-lo o perspectivismo nietzschiano, que também não redunda num relativismo que equipara todas as perspectivas. Nas cosmologias ameríndias, humanos e não humanos representam, isto é, perspectivam o mundo, entre aspas, da mesma maneira, segundo os mesmos operadores e categorias, operadores categoriais e axiológicos. Aquilo que se modifica é, então, mais o mundo do que a maneira de vê-lo. Cito Viveiros de Castro: o relativismo cultural, um multiculturalismo, supõe uma diversidade de representações subjetivas e parciais, incidentes sobre uma natureza externa indiferente à representação. Os ameríndios propõem o oposto, uma unidade representativa ou fenomenológica puramente pronominal, aplicada indiferentemente sobre uma diversidade real, uma só cultura, entre aspas, múltiplas naturezas, entre aspas, epistemologia constante, ontologia variável. O perspectivismo é um multinaturalismo, pois uma perspectiva não é uma representação. Uma perspectiva não é uma representação, porque as representações são propriedades do espírito, mas o ponto de vista está no corpo. Fim de citação. De acordo com Viveiros de Castro, na fenomenologia perspectivista dos indígenas amazônicos e do Brasil, por um lado, os animais perspectivam da mesma forma que os humanos o fazem
em relação às coisas, isto é, veem um mundo, mas, por outro lado, fazem-no também diferentemente dos humanos, porque os seus corpos são diferentes dos nossos corpos. E isso não apenas de um ponto de vista da morfologia somática ou de meras diferenças fisiológicas. O modo de constituição diversa dos corpos é signo de capacidades e potências, de afecções diferentes. Um corpo se identifica e se diferencia dos outros por seu regime mais ou menos estável de afecções, virtualidades e afetos. O que eu estou chamando de corpo, escreve Viveiros de Castro, portanto, não é sinônimo de fisiologia distintiva ou de anatomia característica. É um conjunto de maneiras ou modos de ser que constituem um hábitos. Entre a subjetividade formal das almas e a materialidade substancial dos organismos, há este plano central que é o corpo, como feixe de afecções e capacidades, e que é a origem das perspectivas. Longe do essencialismo espiritual do relativismo, o perspectivismo é um maneirismo corporal. Fim de citação. Aqui também, portanto, vige uma ontologia modal, modalizações habituais, ao invés de substâncias fixas e estáveis. Do lado de Nietzsche e contra o discurso da alma ou da substância pensante, que se limita a dizer eu, o corpo faz eu. Em correspondência, do lado de Viveiros de Castro, nas ontologias ameríndias, existe uma produção social do corpo, que não é, pois, da ordem do fato, mas do feito. É importante observar que esses corpos ameríndios não são pensados sob o modo do fato, então, mas da produção, do fazer. Por isso, a ênfase nos métodos de fabricação do corpo, a concepção do parentesco como processo de assemelhamento ativo dos indivíduos, pela partilha de fluidos corporais, sexuais e alimentares, e não como herança passiva de uma essência substancial. Aspas, a teoria da memória que escreve a memória na carne, e mais geralmente, uma teoria do conhecimento que o situa no corpo. Fim de citação. Ora, nada é mais significativo do que o mesmo problema no perspectivismo de Nietzsche, ou seja, a ancoragem corporal do sujeito num horizonte em que o corpo não significa de modo algum apenas o suporte material da alma, do intelecto ou da razão. O tipo de unidade que se realiza no corpo não pertence ao registro do físico, somático ou meramente biológico, para Nietzsche, isto é, daquilo que estricto senso se denomina como objeto da fisiologia, mas o corpo tem, para Nietzsche, a impalpável concretude de um campo de forças, ou de uma superfície de cruzamento entre perspectivas variadas. O corpo é, para ele, o campo de incidência de uma semiótica infinita. O corpo fala sempre a linguagem dos sinais. Tem, pois, uma dignidade ontológica que exige a renúncia aos insensatos arroubos metafísicos que buscam o seu conhecimento integral e a sua significação, em última instância. Tudo se passa em termos de circuitos hermenêuticos, nos quais são significadas as nossas carências, afecções e capacidades. Em termos de Nietzsche, são nossas necessidades, desejos e carências que interpretam o mundo. Portanto, é no registro dos nossos afetos, no que sentimos e pensamos, no que interpretamos como necessidades e impulsos, que se encontra o elemento que comanda em profundidade os processos psíquicos que acorrem à consciência. Processos que sempre chegam à consciência como que provindos de fora, por meio daquilo que se exterioriza e, desse modo, torna-se superfície. Para Viveiros de Castro, aspas, uma perspectiva não é uma representação, porque as representações, repito, são propriedades do espírito, mas o ponto de vista está no corpo.
Ser capaz de ocupar o ponto de vista é sem dúvida uma potência da alma, e os não-humanos são sujeitos na medida em que têm ou são um espírito. Mas a diferença entre os pontos de vista, e um ponto de vista não é senão diferença, não está na alma, pois esta, formalmente idêntica através das espécies, só enxerga a mesma coisa em toda parte. A diferença é dada pela especificidade dos corpos. Isto permite responder às perguntas se os não humanos são pessoas e têm almas, em que se distinguem dos humanos e por que, sendo gente, não nos veem como gente. Fim da citação. É, portanto, em razão de seus corpos e de seus regimes próprios que os outros se veem e se distinguem de nós. O corpo é tanto o território de ancoragem dos pontos de vista, como a abertura e o lugar de emergência do outro, a saber, da alteridade, que abre o horizonte dos mundos possíveis. Estes não podem ser adequadamente compreendidos como dados naturais, como fatos, devendo antes ser considerados como feitos, isto é, como social e historicamente produzidos. A Bildung ameríndia, escreve Viveiros de Castro, incide sobre o corpo antes que sobre o espírito. Não há mudança espiritual que não passe por uma transformação do corpo, por uma redefinição de suas afecções e de suas capacidades. Fim de citação. Verifica-se, pois, que tais processos de interpretação se perfazem na completa ausência de uma subjetividade, seja ela substancial ou a síntese lógico-transcendental do eu penso kantiano. A formação Bildung se realiza seguindo as pegadas do corpo ao fio condutor dos seus caminhos e atalhos. Em Nietzsche, são nossos impulsos e afetos que são traduzidos na linguagem do sim e do não, um léxico que expressa nossos juízos, opiniões e sentimentos como testemunho concreto, mudo ou tagarela, de nossas formas de vida. São os nossos maneirismos, os nossos regimes de afecção, assim como os nossos pensamentos múltiplos, plurais e inevitavelmente misturados em cambiantes jogos de força e constelações de signos, que constituem aquilo que, para a consciência, pode finalmente se configurar e aparecer, ou mesmo nem sequer aparecer, como um ego, como um sujeito, como um si mesmo, que corresponde a um mundo. Ambos não pré-existem a esta relação. Eu não pretendo fazer de Nietzsche, no meu livro, um iluminado precursor ou um paladino filosófico do decolonialismo, nem votar ao esquecimento a sua apaixonada elegia das virtualidades culturais dos bons europeus. Meu intuito consiste em colher na filosofia de Nietzsche contribuições que são também impulsos para pensar questões e problemas fundamentais e urgentes em nossos dias. Nesse sentido, sustento, por exemplo, que, do ponto de vista da genealogia nietzschiana, uma autêntica história universal teria de incluir longos e obscuros períodos de tempo que impregnaram e fixaram o caráter humano, incluir, por conseguinte, a sua pré-história, assim como a história de formação das diferentes experiências culturais, o que para Nietzsche constitui uma perigosa, prodigiosa e difícil tarefa, cuja realização seria bastante problemática, mas que, em todo caso, exigiria o concurso de muitos saberes, muitas perspectivas, múltiplos olhares, diferentes histórias. Outro exemplo da extraordinária fecundidade do perspectivismo nietzschiano pode ser ilustrado justamente com uma leitura filosófica do livro A Queda do Céu, de autoria conjunta de Davi Copenau e Bruce Albert. Este pacto etnográfico, xamânico, entre o antropólogo e o indígena Yanomami é fruto de um encontro e de uma recíproca fecundação de perspectivas, de mundos de experiência e formas do acontecer humano. Ele é também um exercício concreto de interculturalismo, como compromisso de respeito para com a alteridade e a diferença.
Com ele se realiza, a meu ver, em espírito nietzschiano, uma abertura no muro que separa a cultura europeia e ocidental, que gerou a cientificidade da etnologia de Albert, da metafísica e da espiritualidade xamânica de Copenhague. Uma ponte que liga e separa ao mesmo tempo dois universos culturais. Um deslocamento de perspectivas a partir de um eixo nômade e esvaziado, o eixo do xamanismo e da tradução. Nesse sentido, a interculturalidade consiste na deposição do monolinguismo insular pelo nomadismo metodológico, que torna possível a mobilidade e a dança das perspectivas, aquele jogo que Nietzsche considerava como o autêntico sentido do conceito de objetividade. Para que uma troca dessa natureza tenha podido ocorrer, foi antes de tudo necessária a renúncia consciente ao absolutismo euroetnocêntrico e ao imperialismo cultural do Ocidente. Esta tirania dos brancos, o povo da mercadoria, como escreve Viveiros de Castro, inaudito em A Queda do Céu é o cuidado com a alteridade, com a manutenção da pluralidade em sua diferença, enquanto elemento capaz de renovar e fecundar as distintas tradições que se confrontam, a partir do reconhecimento de uma gênese comum narrada pelo mito. Brancos e Yanomamis descendem de um mesmo tronco, mas são irredutivelmente diferentes e justapostos em suas formas de vida, em seus modos de ver e estruturar o mundo e regular o seu metabolismo com ele. E é justamente quando o encontro entre essas experiências que as torna capazes de abandonar o registro monádico que condena ao isolamento hipernarcísico, é só então que tais tradições podem negociar com as limitações e as imperfeições de cada uma delas, e que são inevitáveis nesse tipo de relacionamento, as respectivas diferenças interculturais, tornando possível uma tradução em mutualidade das respectivas tradições, ainda que talvez sobre o pano de fundo de uma eventual incompatibilidade metafísica e antropológica, que pode, entretanto, transmutar-se em esforço compartilhado para pôr fim à espiral de destruição que, como catástrofe, ameaça devastar material e espiritualmente ambas as culturas. Um feito que a queda do céu efetivamente realiza. É à luz, portanto, desta ampliação do campo de experiências que procurei demarcar a abertura necessariamente intercultural do perspectivismo de Nietzsche, e, em especial, interessa-me mostrá-la também em relação com a história de formação do Brasil, com experiências e problemas que ainda hoje nos atravessam e que me parece constituem o objetivo principal do trabalho do Lapsus. Muitíssimo obrigado a vocês pela paciência de me escutar durante todo esse tempo. Oswaldo, somos nós que agradecemos realmente a sua brilhante conferência. Eu não consigo imaginar uma maneira melhor da gente iniciar o semestre para debater as nossas questões do que o que você acaba de nos trazer, que abre um leque imenso de reflexões, de diálogos, de inspiração. Eu tomei nota aqui de tudo. É realmente, você conseguiu não apenas trazer, uma explanação, bastante acessível das suas ideias que estão no livro também, mas principalmente de estabelecer um diálogo que a gente está tentando fazer, de fato, aqui no Lapsus. Então eu te agradeço muito. Eu teria aqui, olha, a gente poderia passar o resto do semestre só discutindo tópicos da sua apresentação. Você, trouxe, né, você começa indicando 2 livros que de fato são as referências principais, eu gostaria que todos tivessem em mente, né, para esse semestre. No primeiro semestre nós tivemos 2 grandes eixos de discussão, né, de livros que nos orientaram: O Desejo dos Outros, né, da Ana Limuja, e O Pensar na Go, do Muniz Sodré, né. E no segundo semestre as 2 grandes referências serão A Queda do Céu e Inconstância da Alma Selvagem, que você menciona aqui, que vão ser os textos que nós vamos trabalhar de uma forma mais sistemática. Mas eu queria aproveitar, porque
um imenso leque que se abre, né, para pegar um tópico que você anuncia e que eu gostaria de escutar com maior profundidade, porque, pessoalmente foi uma das questões que me fez entrar de uma forma mais direta na necessidade de realmente ampliar hã, o âmbito das cosmovisões que organiza não apenas a medicina e a psiquiatria, a saúde mental, mas a própria psicanálise, né, e que a tua obra, o teu texto, interpelam profundamente. Você fala, né, do teu trabalho, né, do teu interesse, né, continuado a respeito da filosofia, num diálogo com o zen budismo, né. Pra mim, então, também foi uma questão muito importante quando, no diálogo, não, com uma leitura sistemática de o que Lacan traz para uma interrogação sobre o problema do sujeito na patologia, né, fica cada vez mais claro, né, como é central no Lacan, inicialmente, o zen budismo, né, sua concepção de zen budismo, um trabalho que ele faz sistematicamente, mas no final da vida, com o taoísmo, né, e que vai colocar como elemento, fundamental, né, não apenas esse desabamento dessa gramática do eu, dessa gramática do sujeito, que você traz de uma maneira muito clara, muito pertinente aqui na sua conferência, né. Mas, justamente, o que que tem para além disso, quando desabam, né, todas, né, aquilo que no budismo tinha, né, essa a fome, né, esse desejo que em algum lugar terá alguma resposta de completude, quando isso tudo desaba e que a questão se abre unicamente para essa questão taoísta, né, desse vazio mediano, nessa questão, o vazio como o elemento central, organizador de todo o resto, a partir do qual todas as outras, amarrações que se possam fazer simbolicamente, são de fato amarrações em perspectiva, são maneiras de poder dar borda para esse, vazio. Então, eu te pediria, Giovanni, de talvez desenvolver um pouquinho mais, né, pistas que nos permitam, a partir da tua visão nietzschiana, do perspectivismo nietzschiano, pistas para a gente poder também aprofundar esse diálogo com o zen budismo e taoísmo, já que é um campo, direto do seu interesse. Mário Eduardo, muito obrigado por essa generosa abertura que você me concede, e que me permite falar também um pouco para além do que eu tratei aqui relativamente a questões ligadas à formação, da sociedade, da cultura brasileira, em particular com Darcy Ribeiro, com Viveiros de Castro. Esse ponto que você coloca é um ponto essencial, né? E ele me remete, então, a uma história que tem já algumas décadas de duração, né? Que, digamos, começa aí na Unicamp, com um grupo de estudos de que eu fazia parte, juntamente com outros colegas, com o Gélico Loparic, com o Marcos Miller, com Antônio Florentino, com outros colegas, José Carlos Michelazzo e vários outros colegas também interessados por essa mesma questão. E esse interesse nascia precisamente a partir de uma reflexão que se, digamos, fundava inicialmente numa reflexão sobre Heidegger. E nos surpreendia muito o interesse bastante precoce de pensadores japoneses, representantes da escola de Kyoto, né, em particular pensadores zen budistas, pelo trabalho de Heidegger, Husserl e Heidegger, na verdade. Então, ainda num momento em que Heidegger não era muito conhecido fora de certos círculos muito determinados na Alemanha, os japoneses vinham para Freiburg para escutá-lo, né? E para então travar um contato com a fenomenologia mais direto, mais próximo, com Husserl e com Heidegger em plano
de igualdade e com um forte acento para Heidegger. Inclusive, antes da publicação de Ser e Tempo, alguns textos heideggerianos são publicados, primeiramente no Japão, por esse grupo que vai à Alemanha à procura de um diálogo com Heidegger. E isso nos interessava bastante de perto, e nós procuramos então fazer contato, né, com, primeiro, com o pensamento, da escola de Kyoto e depois com os atuais ainda representantes da escola de Kyoto, com quem estabelecemos um contato muito fecundo ao longo de vários anos. E o problema era então, detectar como é possível um diálogo entre a filosofia ocidental e o pensamento zen budista, em particular da escola de Kyoto. E isto se fez justamente a partir da questão da própria possibilidade de um diálogo, uma vez que o ponto, digamos assim, a pedra de escândalo era justamente a questão da filosofia enquanto algo que é essencialmente ligado à racionalidade grega, né? O ocidental, ocidental no sentido amplo do termo ocidental. Mas isso evoluiu bastante, né? Foram muitos encontros que foram feitos, foram várias as atividades desenvolvidas, uma grande fecundidade aí nesse trabalho. E foi se tornando cada vez mais claro para nós que aquilo que tinha se iniciado, né, em grande parte devido a uma recepção de Heidegger, se ampliava para compreender a história da filosofia ocidental em grande medida, no seu todo. E aí então Schopenhauer, Nietzsche passaram a desempenhar, para mim, né, um papel absolutamente decisivo. E isso você fala depois do tal, né? Mas aquilo que para nós era um ponto de partida fundamental a esse respeito era uma espécie de volta da obra dos pensadores de Kyoto, como por exemplo Nishitani, Nishida, Okoshi, para as origens deste próprio Zen budismo de Kyoto, particularmente Nagarjuna. E aí então a gente percebeu a imensa fecundidade desta origem, a saber, a ideia de uma desconstituição absoluta de toda e qualquer noção de substância ou de essência. A ideia desta, digamos, ausência de substância, de substancialidade, ausência de essencialidade, né, da interpenetração, da co-originariedade de todas as coisas, que surgem precisamente a partir do vazio, da, da nadidade, né, desta ausência de uma base substancialista. A correlação, a relação entre a interdependência geracional entre todas as coisas, que se faz justamente a partir da ausência de um elemento substancial. E, fundamentalmente, já na origem do pensamento zen budista da escola de Kyoto, isso é, em Nagarjuna, a ideia desse caráter absolutamente inextrincável entre ontologia e gramática, de maneira que a gente pôde, com grande surpresa para nós, mas com grande fecundidade, mostrar como, no fundo, grande parte da tradição ocidental radica precisamente nesta confluência entre gramática e ontologia, isto é, entre a concepção do real e a teoria da predicação. Uhum. E a destruição justamente desta teoria da predicação de extração originalmente aristotélica por Nagarjuna, feita nesse texto maravilhoso que se chama Versos Fundamentais do Caminho do Meio,
nos colocou diante de uma possibilidade que é essa que você descreveu. E isto é um outro mundo, efetivamente, né? E aí, então, dá para voltar a Heidegger, a Nietzsche, a Platão e a todos a Aristóteles, mas a partir de uma outra perspectiva. E aí você se vê a si mesmo justamente a partir do outro, e você tem uma relação consigo que é essencialmente diferente daquela que você só pode ter fora da mediação do outro. Ou seja, você reconquista uma, digamos, autoconsciência que é muito mais rica do que aquela que você teria se você não tivesse passado por esse, digamos assim, caminho, né, da perspectiva do outro, deste abrir-se para a perspectiva do outro e desse diálogo com a perspectiva do outro. Então, essa noção de um vazio, né, de um vácuo, de uma nadidade, é o conceito fundamental do Zen budismo da escola de Kyoto. E eu acho que ele deriva diretamente da recepção por esses pensadores. Eu me dediquei especialmente aqui a Nishitani e a Nishida, mas também a Okoshi, né, da interpretação que eles fazem justamente dos versos fundamentais do Caminho do Meio. E a propósito, se vocês me permitem aqui, eu sei que eu estou abusando da paciência de vocês, mas eu gostaria de indicar a tradução mais preciosa que eu conheço dos versos fundamentais do Caminho do Meio, que é uma tradução brasileira. Uhum. Ela é feita por um filósofo italiano, com quem nós, filósofo e filólogo italiano, com quem nós dialogamos durante muito tempo nesse grupo de estudos a que eu me referi, que é o Giuseppe Ferraro, e este livro está traduzido para o português. O texto do Nagarjuna é um texto muito pequeno, mas o texto do Ferraro, a tradução do Ferraro é acompanhada de comentários preciosíssimos, é um longo texto, um catatal também, é publicado pela editora FI de Campinas. Se vocês me dão um segundo, eu vou pegar esse livro, que ele está aqui na minha cabeceira, e vou Claro. mostrar aqui para vocês. Uhum. Daqui de Campinas, né, Jacó? Isto, esse Ah, catatal aqui, ah, né, Mas o catatal é o quê? Porque é a você tradução diz que é pequeno. comentada dos versos fundamentais do Caminho do Meio. Não, eu sei, mas eu digo, é mais texto do Ferraro Mais texto sobre do Ferraro sobre o Nagarjuna, né? ah, tá. São textos, são comentários filosóficos e filológicos. Olha, Alan, eu conheço a tradução para o francês, para o italiano, para o espanhol, para o inglês do Nagarjuna. Não são comparáveis a essa. Então, se vocês têm interesse, procurem aí pela editora FI de Campinas. É um trabalho absolutamente genial, né? E nele vocês vão então encontrar a questão da geração interdependente, né? O fato de que todas as coisas estão absolutamente ligadas entre si e aparecem enquanto ligadas entre si substancialmente, mas não há substância nenhuma, né? Se você passa pelo processo disruptivo da reflexão do Nagarjuna, você vai chegar, em última instância, à nadidade, ao vácuo, ou seja, ao vazio de onde emergem então todas as coisas. nossa, muito obrigado. Este diálogo, né, realmente eu acho ele de uma riqueza absolutamente extraordinária. E eu penso muito, né, em como isso pode contribuir justamente para uma reflexão de tipo psicanalítico. Muito obrigado, Oswaldo, assim, pela tua resposta tão que abre tantos horizontes para a gente nessa questão. Eu quis aproveitar essa ocasião rara aí de poder conversar, né,
publicamente com você para introduzir essa questão que para nós é muito importante também, eh, essa perspectiva que aparece no Zen e no Tao. Eu anotei aqui a sua indicação e vou atrás, com certeza. Nós temos muitas questões e temos pouco tempo. Nós vamos alternar então uma mãozinha levantada com as questões que estão no chat, tá. Então eu vou passar a palavra primeiro para o Marcelo e em seguida, a Isadora Petri fez uma longa questão no chat. Isadora, depois se você topar, eu vou te pedir para fazer, verbalmente a questão para o professor Jacóia. Marcelo, por favor. Bom, bom dia a todos. Professor Jacói, é muito bom reencontrá-lo. É sempre maravilhoso ouvi-lo. Eu queria dividir uma questão e queria ouvir o senhor, porque é algo que me incomoda há algum tempo, e muito diretamente o que o senhor trouxe sobre a questão do perspectivismo e nesse sentido, com a proposta que o Eduardo Vieira de Castro faz, né? Como o senhor chamou atenção, o perspectivismo em Nietzsche ele é forjado diretamente como uma resistência ao universalismo, né? Ele é quase que uma dança que inexiste sem toda a questão da metafísica europeia, né? E aí é tão interessante porque eu acho que a primeira coisa que ele nos traz, que é bastante desconfortante, é desconfortável de perceber que o Nietzsche traz, é que toda a expansão que transpassa o próprio objeto de estudo, ela tem uma natureza colonialista, né? Ela de alguma forma, ela produz uma cegueira sobre o próprio objeto que você quer analisar, né? E aí eu fiquei me perguntando, até quando o senhor trouxe a questão do Darcy Ribeiro, né, sobre essa busca por essa autêntica identidade, que eu acho que também ela é a força motriz por trás desse desejo de um diagnóstico preciso, objetivo, né, dentro da terapêutica, se o perspectivismo nietzschiano mais nos diz o que não podemos do que diz alguma coisa do que é. Muito obrigado, professor. Ao contrário, Marcelo, a gratidão está da minha parte. Eu agradeço, assim, do fundo do coração a sua questão. Ela é uma questão cardinal para mim, é excepcional. E eu vou começar pelo enunciado final que você fez, né? A consciência daquilo que nós não podemos, né? Isso é absolutamente central para Nietzsche e eu acho que ela é, de fato, uma diretriz que nos ajuda muito a compreender, né, não somente o conceito de perspectivismo no Nietzsche, mas eu acho que o engajamento central da filosofia nietzschiana, que, em última instância, é um apelo, um chamamento para o despertar do delírio de onipotência. Na verdade, aquilo que, digamos, está no centro pulsante do pensamento de Nietzsche é não só a ideia de que é preciso tomar consciência de que o, aquilo que nós consideramos ser o real, né, o acesso à estrutura ontológica da realidade, é, na verdade, uma espécie de pretensão, né, e uma pretensão desmedida, à medida em que ela nasce precisamente da ignorância da nossa própria finitude e das condições onde essa finitude está radicada. Tomar consciência disso, do ponto de vista de Nietzsche, exige uma relação, eu vou usar aqui a expressão corpo a corpo, com toda a história da nossa tradição. Exige, portanto, uma vivência da filosofia que é uma vivência absolutamente radical. Tornar a filosofia uma questão essencialmente própria, pessoal. Eu penso que a crítica nietzschiana da moral
em última instância, é esse compromisso, digamos, incontornável, irrecusável que Nietzsche tem com a sua própria formação enquanto filósofo. Para ele, a questão acerca da verdade, a questão acerca daquilo que significa ser verdadeiro, isto se coloca como uma tarefa que exige ser conduzida até o seu final de maneira absolutamente proba. E é justamente isto que vai levar à necessidade de uma denúncia crítica das pretensões hegemônicas do pensamento universalista. É mostrar justamente aquilo de que este próprio pensamento depende e aquilo, digamos assim, que constitui a dependência que ele ignora. Então, estou totalmente de acordo com aquilo que você enuncia, e esta tomada de consciência, digamos, da sua própria incontornável determinação perspectivística é um modo de amadurecimento. E isto parece para mim assim muito fecundo também quando a gente se aproxima um pouquinho das questões psicanalíticas fundamentais, né? Essa ideia de que nós não podemos tudo, na verdade podemos muito pouco, né? De que o que nós chamamos de eu é algo bastante limitado, né? E que tem, digamos assim, marcas, digamos, que precisam ser reconstituídas. Então, nesse sentido, eu acho que a sua questão, né, ela traz à luz um ponto que também me chama muito atenção, né, no pensamento nietzschiano, em particular aí em relação ao perspectivismo, né? Essa ideia, né, com a qual você começa a sua formulação, né? Ela é bastante importante. E eu acho que boa parte do que eu procurei tratar, né, nesse livro e em várias outras coisas que eu escrevi vão nessa mesma direção. Obrigado. Vou passar então a palavra para Isadora. Você poderia fazer, por favor, a sua questão? Eh, Oi, Mário, bom dia. Oi, Osvaldo, tudo bem? Um prazer te ver aqui. Mário, obrigada por ter me cedido a palavra, mas como eu fiz duas questões muito longas e eu acho que tem perguntas muito interessantes aqui de todo mundo, eu gostaria de ceder, tá, o meu tempo dessas duas questões para outra pessoa, então eu vou só, porque eu posso também depois conversar com o Osvaldo, né? Tem um canal direto com ele. Eu gostaria de fazer só uma questão, então, tá? Bem brevemente, assim, Osvaldo. Que é assim, né? Você fala bastante no seu livro e você trouxe na sua fala hoje, Osvaldo, essa relação, né, entre o perspectivismo nietzschiano e essa filosofia intercultural, o pensamento intercultural, né? E eu fico pensando muito, como você sabe, em que medida o perspectivismo nietzschiano, que não dá para ser pensado, né, sem a noção de interpretação, também pode nos ajudar no âmbito da clínica, da psicanálise, né, de pensar os processos de transformação do sofrimento. Em que medida essa noção de perspectivismo também nos ajuda a pensar de modo análogo a essa filosofia intercultural as relações entre saúde e doença, né? Então, assim, essa crítica que o Nietzsche faz ao dogmatismo filosófico, que é o dogmatismo do modo de ser, estar e pensar no mundo, como é que isso nos colocaria numa outra perspectiva, né, acerca dos processos de adoecimento, dos processos, né, o que é saúde, doença. Aí eu fico pensando muito, né, no prólogo da Gaia Ciência e o aforismo 120 também, a saúde da alma, né, que eu acho que é um insight super psicanalítico e Foucaultiano, né, e crítico dessa noção de saúde mental, assim. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeceria muito. Obrigada. Muito obrigado, Isadora. É uma alegria vê-la aqui. A Isadora
é uma amiga muito querida com quem eu tenho o privilégio de trabalhar junto há algum tempo na Unicamp. Eu quero pedir licença aqui ao Mário Eduardo para, digamos, me referir ao trabalho da própria Isadora, ao belíssimo trabalho, ao livro que ela publicou recentemente, que é, digamos, tem por base a tese que ela defendeu na Unicamp sobre Nietzsche, e também ao trabalho que acaba de ser defendido na Unicamp pela Yara Velasco, que é um belíssimo, mas um maravilhoso trabalho realmente sobre essa questão do perspectivismo em Nietzsche, da interculturalidade, um trabalho que se debruça de maneira admirável sobre livros como A Queda do Céu e sobre toda a antropologia do Darcy Ribeiro. A Isadora e a Yara Velasco fazem parte desse grupo que eu tive o privilégio de conhecer e, de alguma maneira, acompanhar de muito perto o trabalho. Obrigado, Isadora. Eu queria, então, aproveitar essa ocasião para me referir muito brevemente ao ponto que eu acho essencial na questão anterior, né? Esta relação entre as concepções filosóficas e as pretensões de poder. E acho que isto é fundamental em Nietzsche, né? Não se trata apenas de que o conhecimento é perspectivístico, mas que as perspectivas são tanto um modo de inserção no mundo, quanto um modo de exercício de relações de poder. A filosofia nietzschiana, enquanto perspectivismo, continua vinculada essencialmente ao conceito de vontade de poder. E é então nesse sentido que a gente pode notar como um pensamento dessa natureza continua sendo relevante e atual quando se colocam questões como as pautas identitárias ou o colonialismo, etc., né? Eu acho que isto é absolutamente fundamental no pensamento de Nietzsche. E acho que nesse sentido, Isadora, a sua pergunta coloca também uma possibilidade de pensar a esse respeito, né? Que é, enfim, fundamentalmente a metafísica para Nietzsche, se não uma possibilidade de organização da existência que se faz com base na criação de uma perspectiva que permite ao certo tipo de forma de vida humana manter-se na existência, né, a partir de uma determinada interpretação do sofrimento. Ou seja, a metafísica é a expressão justamente da experiência da relação entre a morte, a finitude e o sofrimento, e a criação de condições capazes de justificação metafísica da existência e de uma existência que, além de finita, é sofredora. Ora, é justamente esta justificação de uma existência finita e sofredora que só se dá no além, ou seja, na metafísis, é esta precisamente a gênese da metafísica. Então, a criação metafísica é, no fundo, nada mais, nada menos do que a teoria dos dois mundos, né? Do mundo físico e do mundo metafísico. Ou seja, do aquém e do além, do sensível e do inteligível. Qualquer que seja essa bipartição, ou esse dualismo, alma-corpo, mundo físico, mundo metafísico, tudo isso radica, em última instância, nesse aspecto telúrico, que é o caráter brutal de uma existência finita e sofredora. Justamente isto é que dá à metafísica todo o seu lastro e o seu poder de convencimento e de duração. E, de novo, nós temos aqui um certo tipo de concepção de mundo, de experiência de mundo da vida, que é excludente, porque
para a justificação ascética ou metafísica da existência finita e sofredora, cuja, digamos assim, justificativa só pode ser dada a partir de uma perspectiva no além, ela exige a desvalorização do aquém, ela exige uma interpretação do sofrimento como castigo, como pena, como falta e necessidade de expiação. Ora, portanto, a metafísica é um processo, né, muito determinado, é uma concepção, é uma cosmovisão muito determinada, própria precisamente de seres que são, do ponto de vista nietzschiano, incapazes de assumir a existência na sua integralidade, ou seja, a existência na sua crueldade, a saber, a partir da impossibilidade de separar vida e morte, criação e destruição, prazer e sofrimento, luzes e sombras, agonia e êxtase, etc. Ou seja, a totalidade da vida. Ora, a ascese produz justamente com a necessidade de uma justificação da existência no além, necessariamente um adoecimento, porque ela vai produzir, enquanto regime moral, um regime de castração. Ou seja, a castração de todos aqueles elementos que fazem parte precisamente do sensível, daquilo que tem que ser necessariamente desqualificado. Ou seja, a duração, a temporalidade, as paixões, os afetos, enfim, o corpo. É isso que nós assistimos na história da filosofia, segundo Nietzsche, pelo menos desde Platão. Ou seja, um longo processo de adoecimento, de que talvez a gente possa vir a ter a possibilidade de se curar justamente a partir desta, digamos assim, desse despertamento do delírio de onipotência. Eu acho que isto é algo que aproxima muito forte a crítica nietzschiana da metafísica, da tarefa fundamental da psicanálise. Muito bem. Pessoal, nós temos muitas questões na lista lá do nosso chat, temos mãos levantadas, mas tudo que é bom se termina, cumpriu-se o velho ditado. Então, infelizmente, eu vou ser obrigado a encerrar o nosso encontro, né, no horário combinado, como a gente faz sempre. Mas eu queria mais uma vez te dizer, Oswaldo, nosso enorme agradecimento. Foi extremamente importante para a gente, extremamente enriquecedor e estimulante para a nossa reflexão, para tudo que nós temos trabalhado e vamos trabalhar agora ao longo do semestre. Eh, Agradeço imensamente tua generosidade, tua disponibilidade. Espero que em algum futuro que seja breve você aceite novamente vir falar aqui para a gente. Então, eu gostaria, em nome de todos os participantes aqui do Lapsus, te agradecer com muito carinho, com muito reconhecimento. Foi realmente excelente, te agradeço muito. Só Olha, antes, eu é que gostaria de te agradecer, realmente, de fato, com toda a sinceridade, do fundo do coração, a você e ao Alan, dizer que para mim foi uma ocasião muito, muito, muito importante, extremamente valiosa e gratificante estar aqui com vocês. E se você tiver a bondade de me convidar uma outra vez, pode contar sempre comigo, que eu estarei aqui com grande satisfação. Muito Dá uma obrigado. passadinha só na frente aqui. muito obrigado, hein? Oswaldo, Obrigado a a gente todas e podia a todos. retornar com Heidegger e o budismo e o seu grupo, porque é tão fascinante que valeria a pena ser retomado num longo seminário. Com muito, muito prazer. Muito obrigado, Pessoal, só, gente. Um só antes de grande terminar, abraço. eu gostaria de dar só um rápido aviso. Então, nós estamos iniciando o semestre. Ao longo do semestre, nós teremos outros convidados e nós vamos ter debates amplos, além do nosso trabalho específico em cima desses dois livros que eu falei para vocês, A Queda do Céu e A Inconstância da Alma Selvagem, né? E então, na semana que vem, nós vamos ter um outro conferencista, um outro convidado, que é o professor Hilmar Neuburg, que ele é professor de filosofia da Universidade de Kiel, na Alemanha. Então, nós vamos fazer uma atividade conjunta
com o Departamento de Psicanálise da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E vai ser um debate que ele vai trazer sobre crítica cultural e social entre filosofia e psiquiatria. Esse vai ser o tema. Essa conferência vai ser em inglês, vai ter tradução simultânea. Ela não será aberta como a de hoje, ela vai ser apenas para os participantes do Lapsus. Então vocês receberão o link através dos meios habituais. Só que por ser junto com o pessoal da UERJ e porque ele vai estar na Alemanha, nós vamos iniciar excepcionalmente não às 9 da manhã, mas às 8h30, tá? Então, anotem aí, nós vamos começar às 8h30 da manhã. Eu serei o debatedor do professor Neuburg, tá? Muito bem. Oswaldo, mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram e continuamos então o nosso seminário. Professor Mário, só uma pergunta, desculpa. É sobre o início na semana que vem. Começa às 8h30 e termina mais cedo? Ou não? Deve terminar às 10h30, no horário habitual, Ao horário habitual, tá? tá bom? Obrigada. Pessoal, obrigado, Oswaldo. Começamos Obrigada. esse pé totalmente entusiasmante em frente. Obrigada. Muito obrigado, um grande abraço a todas e todos e bom final de semana. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Bom final de semana.